Santa Maria. Aqui era a terra dos padres. Aqui era uma sesmaria. O que é a sesmaria? Porque o rei de Portugal queria povoar o Brasil. Então, primeiro foi as capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 capitanias, doou para 12 donatários. Só prosperou duas, a de São Vicente, que tem o São Vicente lá até hoje. Inclusive São Paulo era uma das capitanias, uma só, que era de Bastião Afonso de Souza. E a outra de Pernambuco, do Acho Coelho. Então em 15 só duas prosperou, não deu resultado. Aí o rei achou por bem dar terreno menor, e aí dava o nome de Sesmaria. Inclusive aqui Santa Maria eram os padres, veio de Portugal, veio para cá, e era da mesma família dos padres de Sacramento, é tudo influente, por isso que conseguiu essa Sesmaria, que era 8.000 alqueires. Então, por isso os padres que deu o nome de Santa Maria. Por isso que aqui chama Santa Maria. E aí então, por isso que o tio senhor veio morar aqui. O senhor Mariano era tio de Eurico Barçanufo. O tio senhor era irmão da tia Meca, que é mãe de Eurípides. O senhor Mariano veio para cá porque ele era interessante, que ele era um materialista, era o único materialista da região. Família muito católica, todos católicos, e ele era materialista. Mas ele era meio assim, homem do mundo. Gostava de uma carabina na cabeça do arreio, uma espingarda de 2 canos, tinha uns cachorros, gostava de caçar. Ele era assim, na mesma hora que ele estava bem de vida, ele acabava com tudo. E aí ele ficou situação difícil, ele arranjou a casa para morar aqui na Santa Maria, porque ele é natural de Sacramento, depois ele foi para Lisboa, Peirópolis, e de lá é que ele veio para cá por causa disso. E ele era casado com a neta e filha de criação do capitão São Roque, que era o dono das terras aqui. Ele veio para cá, chegando aqui, o pessoal aqui estava desesperado, porque tinha muitos médicos de efeito físico, inclusive o capitão. Apesar de ser católico, mas isso não importa, né? A mediunidade. E ele já tinha uma mediunidade que ele trouxe desenvolvida, que às vezes as pessoas perdiam um objeto, uma coisa, e ele ia atrás dele e falava: o senhor acha as coisas? Ele respondia assim: isso não está em mim não, isso não está em mim não. Mas se a mão dele desse impulso, ele pegava uma caneta, um lápis, ele escrevia onde é que ele estava. E isso foi muitos anos. Aí quando ele veio para cá, ele chegou aqui, o povo daqui estava desesperado, por causa dos médicos de efeito físico, e ninguém entendia nada, eram todos católicos. E então batia na porta, você ia atender, não tinha ninguém, arrastava guarda-roupa, jogava pedra no telhado, derrubava panela, todos os objetos. Você ia lá com o relatador do mesmo jeito. Então o pessoal aqui, os moradores aqui já estavam apavorados, né? Principalmente chegar de noite, porque de noite é o que acontecia. Aí ele chegando aqui, ele viu aquilo, e aí todo mundo primeiro tinha o espiritismo com a coisa do demônio. Ele já tinha trabalhado com o Frederico Queiroz, era o único espírita da região. O Frederico Queiroz já fazia trabalho em Uberaba, mas não tinha seta, fazia nas casas. Aí então, o que ele fez? Ele viu o clamor do pessoal aqui, ele pegou o trem aqui na estação de Guaxima, e foi em Peirópolis. Naquele tempo não era Peirópolis, era Paineiras. Agora chama Peirópolis em homenagem ao Frederico Queiroz. Aí ele foi lá em Paineiras trazer o Frederico, porque ele que era espírito, ele que entendia dessas coisas, as coisas do demônio. Chegando aqui, o Frederico conversa com outro, cada um contava a sua história. Aí ele falou, o Frederico falou: nós temos que reunir esse povo e fazer um trabalho aqui. Aí o senhor é muito decidido: então vamos. Apesar que
Ele nunca tinha assistido trabalho mesmo espírita, não. Apesar que ele usou a mediunidade dele para fazer o furo, queimar cal, essas coisas, mas era só ele e o Federico no caso. Aí reuniu na casinha que ele morava, que era lá na frente, uma casinha muito ruim, e uma mesa em volta da mesa. O Federico Peiró estava fazendo a prece de início dos trabalhos. Eu conto isso porque os filhos mais velhos do seu Ariano ele me contava essas histórias. E ele veio para cá, ele era menino e ele presenciou tudo. Então ele ficava me contando essas histórias. E aí, a mão do tio senhor começou a dar impulso na hora que o Federico ainda estava fazendo a prece. O tio senhor pegou a caneta e escreveu. Chega. Parou, quando ele parou de escrever, deixou lá quietinho. A hora que o Federico encerrou os trabalhos, ele leu, era Bezerra de Menezes fundando o Espiritismo em Santa Maria. Aí todo mundo concordou, ele era um homem culto, ele lavrou uma ata, todos que estavam ali assinaram, então, daquele dia em diante, fundou o Espiritismo. Aqui. Que dia que era? 28 de agosto de 1900. E até hoje nós continuamos aí, interrompemos os trabalhos. E aí, o Federico foi embora, o senhor continuou, ele não tinha outro, apesar de ser materialista, mas os outros que eram católicos. Mas interessante que o Federico fez prece, fez doutrinação, conversou com os espíritos e foi embora. O senhor continuou. Aí cessou todo o barulho. Então o povo ficou numa alegria danada, no entusiasmo, né? Porque é a situação que estava. E aí, através do Bezerra de Menezes, uma pessoa adoecia, uma criança, uma coisa, ia atrás do tio senhor, Bezerra de Menezes dava a receita e o tio senhor fazia o remédio, outra hora dava passo, levava água fluida, e aí ele já passou a fazer. E foi curando as pessoas. Aí ele dizia que o protetor estava curando. Ele nunca disse que era ele, o protetor estava curando. Esparramou que o protetor estava curando. Foi no ouvido dos padres sacramentos. E o capitão São Roque era muito católico, ia na missa todos os domingos. O capitão chegou nesse sacramento dos padres. Ficou bravo lá com ele. Você não pode aceitar a coisa do demônio nas suas terras. Onde já se viu isso? Aí o capitão São Roque voltou, chegou aí, expulsou o senhor. Mas a esposa do capitão, que era aquela pessoa humilde, boazinha, muito católica, mas era igual eu, já nasceu com aquela paciência. Aí ela disse para o capitão: capitão, se minha neta tiver de sair, eu saio junto. Então, ele foi calor, não falou mais nada, o senhor então também não foi embora, mas aí não podia vir aqui na fazenda também, que era meio para as crianças. Começou a passar dificuldade, aí o povo que estava achando muito bom ele aqui, e passou até ter que ajudar ele com ele. Não foi nada não. Passou pouco tempo, ele veio o capitão lá. A casinha era lá na frente, não era essa aqui. Com a bengala, era trilho. O senhor viu o capitão vindo, viu pela janela, falou para Erondina, que era filha de criação e neto: vai lá receber seu avô, certo, ele vem nos expulsar outra vez. Aí ela foi lá e já antes de ela chegar nele, cadê o senhor? Cadê o senhor? Ela foi, deu o braço para ele, pegou a bengala: o senhor está aí, está aí. Ele levantou a calça e mostrou a ferida na perna. Essa ferida aqui na minha perna é a ferida que levou o compadre gordo. O compadre dele tinha morrido com a ferida na perna e ele estava desesperado que ele ia morrer. Quem sabe o protetor, porque a notícia que o protetor estava curando. Então quem sabe o protetor dá uma receita aí? Não deu outra. Ele chegou lá, Bezerra de Menezes passou a receita, ele logo tinha aquela pessoa que entendia de planta aqui, chamada raizeiro. O raizeiro já saiu. O senhor mandou buscar planta, tal planta assim, mandou um portador em Sacramento, lá já tinha uma farmácia do Vigilado, que eu até conheci muito, comprar aquelas porções, ele comprava as porções e ele manipulava o remédio aqui. Fez o remédio, numa semana, a ferida
estava curado. Aí o capitão foi e fez a casa aqui pertinho, ali ó, tá a casa dele ali até hoje, inclusive o salão onde ele se converteu. E aí ele foi, cercou aqui ó, e deu 20 alqueirão mineiro aqui, por senhor. Esse aqui agora é seu. Então o senhor ficou pagado. Esse é o início do Espiritismo aqui na Santa Maria, né? Muitos implicaram, porque era muito católico, houve a perseguição, tem um lado bom e tem um lado mau das coisas. Então, teve um fazendeiro aí do Rio da Zéia, chamou o jagunço e falou, vamos lá matar esse homem, que era muito católico, e veio. Aí o Bezerra de Menezes avisou o tio senhor, você fica em oração, tal, e o tio senhor ficou. E aí chegaram o cavalo, dá aquela esbarrada no cavalo, faz aquele poeirão, porta lá, tinha uma cerca lá, parou tudo assim, a cerca lá, e o tio senhor está lá dentro. Aí o Bezerra de Menezes falou para o tio senhor, porque ele chegou e ficou lá parado. Aí o Bezerra de Menezes falou para o senhor, vai lá receber ele. O senhor foi, saiu, veio para matar, ainda tem que ir lá receber. Caso é sério. Aí aí o tio senhor foi. É igual os cristãos de antigamente. Aí o tio senhor foi, chegou lá, chamou para piar, o homem na piada, o fazendeiro. Os jagunços, se ele estava junto, não fazia nada sem a ordem dele. E tá quieto em cima do cavalo. Aí foi preciso o tio senhor ir lá e tocar na perna do homem, porque o homem endureceu o corpo em cima do cavalo. Aí, hoje que já está um pouco mais evoluído, né, se fosse no tempo daquele cristão que era apedrejado, era psíquico, ele matava a si mesmo, né? Mas aí o homem apiou do cavalo e tampou a chorar. Tampou a chorar. E aí pediu desculpa ao senhor e voltou do cavalo e foi embora. Esse é um lado, né? Agora, tem outro caso também da fazenda aí no Rio da Zé, também que lá tinha não é muito longe dessa fazenda. Lá tinha dois rapazinhos que também tinha a mediunidade de efeito físico. E é interessante, né? Naquele tempo só tinha fogão de lenha, não vendia leite, fazia queijo, né? Então, na mesma hora que os queijos lá na queijeira, fogão de lenha aceso lá, quando via, ninguém pôs, os queijos estavam lá em cima da chapa derretendo tudo lá no fogo. Aí eles vieram aqui atrás do senhor, né? Estavam morrendo de fogo. Porque isso acontecia, e a notícia correu, né? Eles vieram atrás do senhor. O senhor levou os médios lá, fez trabalho mediúnico lá, e falou para eles, ó, esses dois aí, vocês podiam separar, se tiver parente e mora fora, separa uns tempos até dar uma treva e nós vamos rezando, nós não vamos dar esse espírito que vai dar certo. E não teve mais problema, encerrou tudo. O senhor, que era tio da minha mãe, era irmão da tia Meca. Então, era tio de Eurípides Barçanufo. E eles dois eram muito amigos. O tio senhor era de 1875 e Eurípides 80. Então a diferença de idade deles era apenas 5 anos. Então eles gostavam de conversar muito. Quando o tio senhor ia na casa da tia Meca, o senhor Eurípides não deixava a mãe, a tia Meca, colocar a cama do tio senhor no quarto de hóspede. Tinha que ser no quarto dele, porque eles ficavam conversando até tarde da noite. Aí, antes do espiritismo, conversava as coisas banais do mundo, normal, né? Agora, depois do espiritismo, só o Eurípides insistindo com o tio senhor que deixasse essas coisas, que essa coisa era coisa do demônio. Aí foi 4 anos, né? E aí, o Mujico fundou uma filial
em Conquista, que ele tinha uma casa de comércio em Sacramento, e naquele tempo o Eurípides era o guarda-livro do pai. Hoje é contador, naquele tempo falava guarda-livro. Mas também o que tinha naquele tempo? Um livro caixa. Aí o senhor Eurípides ia toda semana na Conquista fazer a escrita lá e ver como é que estava o movimento da venda de lá. Naquele tempo era venda e hoje nós falamos supermercado. Se fosse hoje, o pai dele tinha um supermercado Sacramento. Mas era venda que vendia secos e molhados. E o senhor Eurípides ia pelo corredor, que atalhava, na volta passava por aqui, vinha aqui, ó, aqui é a casa que o senhor morava, vinha aqui insistir com o senhor para deixar isso, que isso era coisa do demônio. Isso foi 4 anos seguidos. Aí a federação já tinha mandado os livros para o senhor já tinha lido muito livro, inclusive ele comprou muito livro de medicina, de farmácia, cada livro grande. Esse é o livro de farmácia do senhor Mariano. Formulário magistral de terapêutica ou biblioteca do médico prático. 5 grossos volumes. Esse é de 1914. Mostra, especifica a doença e dá a receita. E aí, então, o tio senhor continuou com o mesmo trabalho. E acontece que o tio senhor, o pessoal, da mesma forma que foi aqui, não foi diferente em Sacramento. O pessoal descobriu e o dia que o tio senhor ia na casa da tia Meca, eles começaram a ir lá atrás do tio senhor. Ah, eu tô com meu filho passando mal, e o senhor podia ir lá, o tio senhor ia lá, às vezes dava um passe, a pessoa ficava boa, de repente ele levava remédio, e isso foi os 4 anos. E aí foi aumentando, um conta para o outro, um conta para o outro, então foi só aumentando, aumentando. Aí o tio senhor, um dia que saiu daqui, já tinha muita casa para ele visitar, ele tinha acabado de ler o livro de Leon Denis, Depois da Morte, e ele estava entusiasmado com o livro. Falava, mas hoje eu não tenho tempo para ficar conversando com o Eurípides. Então, eu vou levar esse livro, o Eurípides é muito inteligente, eu vou dar o livro para ele ler. Chegou lá e falou para o Eurípides, oh, não tem tempo para ficar conversando não. Hein? Aqui, ó, você lê esse livro, depois você me fala. O senhor saiu para a rua e visitou as casas, chegou tarde da noite, o senhor Eurípides está lendo. O senhor Eurípides leu o prefácio é muito bonito, é chamativo. As grandes almas, eu te dedico. Aí o senhor Eurípides entusiasmou e foi lendo. O senhor chegou, dormiu, acordou, o senhor Eurípides está lendo. Leu o livro até terminar. Aí ele balançou, mas ele era coroinha da igreja, ajudava o padre a rezar a missa. Ele já era o presidente de São Vicente de Paulo, né, da Irmandade de São Vicente de Paulo. E aí ele balançou. Mas desse dia em diante, ele já não contestou mais o tio senhor, né? Mas ficou calado e sem saber o que fazia. O tio senhor já tinha chamado ele para vir aqui assistir os trabalhos. Porque naquele tempo ainda não tinha a construção do centro mesmo, fazia em casa. Aí, o que acontece? Ele foi, o tio senhor já tinha convidado, ele nunca quis vir. Mas aí, ele, com esse fato de ter lido o livro e ter entusiasmado, ele foi e chamou um amigo dele, Zé Martim, arriou o cavalo, veio já para chegar em cima da hora, para não conversar, não ter conversa e nem nada. O interessante é que Bezerra de Menezes avisou o tio senhor, que ele estava vindo. Aí o tio senhor resolveu 2 cadeiras na mesa. Então, ele veio, e aí ele já veio com caso pensado. Ele falou assim, porque ele tinha lido a Bíblia e tinha perguntado ao padre por que o sermão das bem-aventuranças, né? Por que era bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Aí sermão lá. Aí o padre ainda ficou bravo com ele, né? Ele não tinha que saber de nada disso não, né? E ele ficou com aquilo na cabeça há muitos anos. Aí um trunfo. Ele veio, não contou pra ninguém,
nem para o amigo dele. Chegando aqui, os trabalhos, em cima da hora dos trabalhos, ele foi e mentalizou. Ah, se for verdade, eu quero que o João Evangelista venha através do Aristide me explicar o sermão das bem-aventuranças que o padre não me explicou. Interessante que ele bem não acabou de pensar, o Aristide levantou e falou para ele 2 horas explicando por detalhes todo o sermão das bem-aventuranças. E por que ele exigiu o Aristide? Porque o Aristide era analfabeto. Aí então, depois de Aristide, aí veio São Vicente de Paulo, dizendo que era seu guia espiritual, convidando ele e tudo. Então, desse dia em diante, ele tornou-se espírita. Senhorita foi embora para o Sacramento, e aí já foi convicto que o espiritismo era verdade. Mas chegando lá, não achou ambiente, porque os pais não aceitaram. Mas como os pais eram muito amigos, muita gente boa, então o pai não aceitava Eurípides receber ninguém na casa dele, nem fazer trabalho, nem nada na casa. Então, o Mogi, que era o pai de Eurípides, comprou uma casa para Eurípides morar. Aí o senhor passou a morar sozinho. E aí ele começou o trabalho. Muito árduo, ele sozinho em Sacramento. Aí os médicos daqui, de 15 em 15 dias, iam lá para ajudar o senhor, ia tudo acabado, para ajudar ele a fundar o espiritismo lá. E ele começou a atender o povo, aí a mediunidade dele era extraordinária, várias ele tinha. Então, ele passou o seu apostolado, trabalhar em benefício da humanidade. E interessante que um dia a sua mãe foi visitá-la, sabe? E aí o Mujico mandou um recado para o senhorita. E então, quando a tia Bela voltou, aí o Mujico perguntou: e aí, você deu meu recado? Mas antes disso, a hora que ela chegou lá na casa do senhorita, o senhorita falou: minha mãe, senta aí. Explicou que a doutrina espírita não era isso que o povo falava, era assim, 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 ficou detalhes da mãe. Aí o Mujico perguntou: e aí, você deu o recado? Ela foi e respondeu: de hoje em dia eu também sou espírita. Aí as coisas foram mudando, aí para frente, logo um tornou-se espírita, o outro espírita, o outro espírita, e aí então expandiu a doutrina espírita em Sacramento. Mesmo aquela contenda dele com o bispo, ele registrou em cartório e ele foi aplaudido porque ele conseguiu, né, a vencer o bispo. E praça pública, né? Eles marcavam e os dois discutindo. E o bispo dizendo que o espiritismo era coisa do demônio e o senhor Eurípides contestando que não era. E foi até que o senhor Eurípides acabou vencendo que não era a mesma coisa do demônio. Aí começou o apostolado mesmo de Eurípides. É que aí então o povo de fora, que desse prazo, mesmo o povo de fora já começou a procurar: tio senhor. O senhor Eurípides fundando mais Sacramento, fundou farmácia, e o povo então passou a procurar Eurípides. O tio senhor ficou só para a região aqui, pelos outros ficou até esquecido, por isso quase que ninguém conhece o senhor Mariano. O senhor Eurípides é falado no Brasil inteiro e alguns até no estrangeiro, em alguns países. Então, o senhor, o que fez? Um dia falou assim: oh, que beleza, Eurípides. Ele não ficou enxamado,
o Jorito estava atendendo mais do que ele, né? Então ele achou bom, porque também deu uma maneirada para ele. Interessante. Tem mais um fato, hoje, entre tantos, a diferença, né? Do materialista, valentão, valentão do Senhor, e depois tornou-se espírita. Teve um indivíduo que roubou um porco do chiqueiro do Senhor. E ainda teve coragem, depois vir ofertar a carne do Senhor Mariano. O Senhor Mariano ainda comprou carne do próprio porco dele e pagou para o indivíduo. Aí teve muitos que é amigo do Senhor Mariano, né? Descobriu, e aí foi falar, onde você viu isso? Aí comprar a carne do seu próprio porco, você está pagando. Ele falou assim, não tem importância não, ele está precisando. Olha a diferença do cristão, né? Então é isso mesmo, o pessoal da região acusando que ele deveria penalizar o homem, ele não quis de jeito nenhum, não, deixa ele está precisando. É a história, né? Como tem aquela mensagem do livro, poderia ser pior, né? Porque pior se fosse ele que estivesse roubando, mas ter roubado dele não tinha importância nenhuma, né? É ser cristão. E depois que o Senhor Ibsen começou os trabalhos lá em Sacramento, você sabe como é que é os espíritos obsessores, né? Aí começou a passar por espíritos superiores e começou a falar no ouvido de Eurípides. Você tem que fazer como Paulo, sair pregando para o mundo. E aí o senhor Eurípides, novato ainda, quando nós estávamos no início, ele achou que era verdade, chegou a fazer as malas para sair para o mundo pregando igual fez o apóstolo Paulo. Mas aí a sua mãe tinha um problema de crise de epilepsia, ela desmaiou de novo, deu crise, entrou em crise. Ele teve que desfazer as malas, igual aconteceu de quando ele ia estudar medicina no Rio de Janeiro, aconteceu a mesma coisa e ele teve que desfazer a mala. Mais uma vez ele teve que desfazer e aí então ele ficou meio assim confuso e veio passar até uns dias aqui com o tio Senhor. Esses taburetes aqui, as pessoas que tivessem tratamento sentavam nesse taburete, igual era na mesa girante, na mesa telegráfica, aliás, aqui, mesa girante era na França. Então, os médicos concentravam e esses taburetes davam choque. Então, por isso eles são numerados e o tio que nomeava de acordo com o número que a pessoa podia sentar. E o senhor sentou nesses taburetes, me contava o senhor Ranulfo, que presenciou. O senhor Ranulfo é o filho mais velho do senhor Mariano. E o tio senhor virou para ele, você não pode sentar nesse aí não, você não pode sentar nesse aí não. Com certeza por causa das mediunidades dele, eu não sei a razão que é. Sei que aí o tio senhor gostava de rir das coisas lá, o senhor não saiu do tamborete, ficou sentado assim mesmo. O senhor Ranulfo disse que o senhor pulava para cima, né? Porque estava dando choque, mas é um choque espiritual. E aí o senhor Ranulfo dava aquelas gaitadas. Então, assim é mais uma história do tio senhor com o senhor Ibsen. Essa é a mesa telegráfica. Lá na França, era a mesa girante. No começo, igual eu já narrei, de psicofonia do dia que o senhor Ibsen veio, usava a psicofonia. Depois eles entusiasmados que lá na França tinha a mesa girante, aqui era a mesa telegráfica, que era diferente. Os médicos concentravam, inclusive o capitão Sorroque, era um dos médicos, ele era de efeito físico, eles punham a mão em volta da mesa e a mesa
começava a movimentar e bater os pés, igual o telégrafo, né? No caso, as pancadas. Aí o senhor que entendia das pancadas. Então tem uma ata de 1905, tirando o senhor da presidência, passando a presidência para Delfim Pereira da Cunha, e o senhor para secretário, que ele que anotava as pancadas na mesa e fazia as frases, fazia a mensagem. Quando tinha, às vezes, quantas vezes essa mesa ia bater nos pés, diz o senhor Ranulfo, e às vezes caminhava até para determinada pessoa, se tivesse aqui mais na frente, mais no jeito, e a mesa tombava como se estivesse cumprimentando, depois voltava. Interessante que e o senhor anotando lá. Na hora que terminava, o senhor lia, era um familiar daquela pessoa que a mesa estava transmitindo. Que a vida engrandece. Quanta luz, meu amigo, agradece.